Meus queridos, mais uma vez, boa noite. Hoje a gente começa a nossa aula aí, falando a respeito de artefatos de imagem e alguns tipos de compensação para os que têm possibilidade de ter compensação. Esses que não são possíveis fazer a compensação, a gente vai ter aí uma ideia de como contornar a situação, o que é necessário para isso. E, em sequência, a gente falar de meios de contraste. Meio de contraste é um assunto extremamente importante dentro da tomografia, porque de tudo que pode dar errado, o mais comumente, o mais recorrente em problemas dentro de uma tomografia está ligado ao meio de contraste. Que se não for alguma atitude correta, quando você está utilizando aí o meio de contraste e o paciente tem uma reação, se a gente não tomar o procedimento correto, acaba que essa reação pode evoluir para um estado muito mais severo. Então a gente tem que ter atenção nisso, tem que estar ligado. Como primeiro ponto da aula de hoje, a gente vai ter um conceito aí do que é artefato. Tudo que você imaginar que possa dar um distúrbio, dar uma distorção na imagem que você está gerando, eu vou chamar de artefato. Esses artefatos, na realidade, são fótons que são calculados após ser recebidos lá no detector de imagem, lá no grupo de detectores, e esses fótons não são lidos de forma correta e ficam fora de uma curvatura padrão que eles têm. Isso pode influenciar negativamente e pode até, às vezes, tornar impossível laudar. E o que a gente está fazendo nesse exame é para ter resolutividade, para que quando o médico veja, observe a imagem que a gente está mandando, ele consiga ter laudo e identificar a patologia ou pelo menos um sinal patológico. A gente tem que ter isso em mente. Esses artefatos, a gente, dentro da nossa curvatura do que se espera de obtenção de resultado de imagem, a gente tem alguns padrões de atenuação que são esperados, porque a gente observa que esse tubo de radiação, quando gira ao redor do corpo, ele faz várias incidências, vários raios atravessando e sendo colhidos de uma mesma região. E esses artefatos podem ser provocados por mais diversos fatores. A gente vai elencar aí os 5 principais, e a maioria desses fatores está ligado diretamente a parâmetros físicos, ligados à física da radiação, parâmetros técnicos, que estão ligados aí à máquina, e parâmetros que estão condensados, estão relacionados ao paciente e o seu comportamento, seja o comportamento patológico, levando em consideração, ou seja aquele comportamento que está ligado à alteração do paciente, por exemplo, em não se mover durante o exame, certo? Quando o paciente não se move durante o exame da gente, fica muito mais fácil a gente obter uma imagem com resultado positivo. Ele é cooperativo. Mas tem alguns movimentos que a gente não tem como controlar. Peristalse, respiração. Isso a gente não tem como parar esse movimento por um longo período. E tem alguns, como por exemplo, sístole e diástole no coração, a gente não pode parar de forma alguma. Alguns medicamentos até retardam. Tem aí o Buscopan, que diminui a peristalse. Tem alguns medicamentos que reduzem o batimento cardíaco. Mas isso é uma coisa que tem que ser muito bem analisada, muito bem avaliada, para ver a viabilidade disso ou não. Certo? Então, a maioria dos artefatos seguem esses 5 pontos básicos aí de origem. E, reforçando, eles têm que estar dentro, esses fótons têm que estar dentro de uma curvatura de absorção já esperada para ter um resultado que a gente tem como resultado padrão daquele valor associativo. Se eu não puder fazer esse cálculo lá na minha unidade lógica, ele vai informar uma imagem
que não corresponde à imagem anatômica. Você imagina aí, por exemplo, que você tem seu paciente lá deitadinho, esperando para fazer o exame, e esse nosso paciente, ele vai ter aí uma curvatura já esperada de atenuação em alguns pontos, mensagem para você. Esses voxels, por exemplo, o zero de atenuação, está ligado aí à água. E aí, se a gente ampliar um pouquinho aqui, a gente vai observar que de menos 100 a mais 100, a gente tem uma série de situações de pontos de valores ligados ao número de TC. Por exemplo, a gordura aí está mais ou menos aí menos 100. Se você observar a água lá no zero, como a gente já tinha falado, aí tu vai ter substância cinzenta, substância branca, sangue coagulado, as cartilagens, tudo dentro dessa faixa de menos 100 a mais 100. Se em algum momento dessa curvatura ele não é o esperado, ele vai me apresentar o artefato, porque a gente sabe que dentro do procedimento de aquisição de imagem, eu boto meu paciente lá dentro do meu tomógrafo, e aí, em cima disso, eu tenho os meus detectores e meu tubo de raio-x lá, minha fonte de raio-x. Essa fonte de raio-x, esses detectores vão fazer um giro ao redor do paciente, emitindo radiação X, emitindo radiação X de novo, e mais uma vez, de forma constante. Ele, enquanto está girando, está emitindo radiação. E observa que ele vai sair de um ponto aqui e vai chegar a outro. E nesse trajeto aqui, existem várias estruturas que são interpretadas no seu fator de absorção da radiação X. E essa interpretação te dá um valor dentro da escala de Hansfield, como a gente está já esperando. Passou aqui no segundo ponto, também vai ter alguns pontos nessa trajetória que vão ser irradiados mais de uma vez. E eles vão ter que confirmar, em cada vez que passa a radiação, o valor de atenuação esperado, que é o que a gente chama de curva de atenuação projetada ou esperada para aquele determinado tecido. Se isso foge desse padrão, isso gera um artefato. Só dando uma ampliada aí para a gente, por exemplo, a gente tem a gordura lá, onde eu tenho o menos 100, e ele vai subindo na escala e encontrando uma série de materiais que são inerentes às nossas estruturas. Esse material branco que a gente fala, o material cinza, está ligado ao encéfalo. Sangue coagulado está ligado ao encéfalo, muitas vezes por conta dos acidentes vasculares cerebrais e assim por diante. Tá? Eu só fiz isso, uma pequena ampliação de um trecho da escala de Hansfield, um trecho dessa janela. Observa, por exemplo, que numa tomografia de crânio, eu tenho uma série de valores esperados dentro dessa curva de atenuação e tem um pontinho aqui que não está atendendo a esses valores. Então, ele não vai ter uma imagem como todos os outros pontos tiveram, transmitindo aí tons de cinza variantes para mais cinza ou para um cinza mais claro, um cinza mais escuro. Neste ponto, você tem diferença disso. Não é o valor esperado. A gente tem aqui, na realidade, um artefato. Aqui neste ponto específico. Esse tipo de artefato é o que a gente chama de artefato de strike. Cada artefato que a gente vai tratar tem um ponto característico nele. E esses pontos característicos é quem determina que providências você vai tomar para uma possível correção. Os principais fatos geradores de artefato estão relacionados aqui nessas 4 escalas aí, ó. São os artefatos que são gerados pelo paciente, devido a materiais metálicos que estão presentes ao corpo, ou de forma natural, ou de forma incidental.
As dimensões excessivas do paciente também interferem nisso, principalmente quando você excede o campo de varredura. Pacientes que têm obesidade ou um edema pronunciado maior do que o campo de varredura que a gente tem habitual para aquela região. Mensagem para você. Artefatos que são gerados pelos processos físicos da aquisição de imagem. Os principais aí são o endurecimento do feixe, são os artefatos de volume parcial, artefatos de insuficiência de fótons. Esses são os que são mais comuns de ocorrerem. Eu trouxe aí o volume parcial, que aparece muito, a gente vai ver disso, e a baixa amostragem e insuficiência de fótons, que são muito similares quando a gente trata em relação ao valor de atenuação. Artefatos gerados aí pelo equipamento, o mais comum é o artefato em forma de anel, ou anéis de cebola, ou O-rings, ou artefatos em forma de anel concêntrico. Tem variações aí de nomenclatura, mas são tudo a mesma coisa. E tem alguns artefatos que são próprios do método de aquisição, principalmente quando a gente usa técnicas helicoidais de múltiplas seções, onde a gente tem mais de uma aquisição de corte e um giro. Dependendo da espessura desse corte, ele pode gerar alguns tipos de artefato, como por exemplo o artefato em escada. São inúmeros os artefatos que estão relacionados à literatura. Eu vou trazer para vocês os que são mais comumente vistos, porque se a gente fosse se alongar só nisso, é uma lista muito grande. Mas à medida que for aparecendo na tua rotina, quando começar a trabalhar ou estagiar no setor, você vai ter aí uma perspectiva de como corrigir. Isso é facinho da gente pegar. Um dos principais artefatos e mais comumente vistos é o artefato de strike, de Striak. Esses artefatos de Striak, eles são oriundos do movimento. São vistos como pixels brancos produzidos pela mudança de atenuação quando o paciente move a cabeça para um lado e para o outro, por exemplo, no exemplo aqui que a gente está trazendo, uma tomografia de crânio. Às vezes esse movimento é involuntário, o paciente sedado, o paciente que está com rebaixamento de consciência. Às vezes é meramente a falta de cooperação do paciente. Então a gente vai ter que tomar atitudes diferentes em cada situação. Se é falta de cooperação do paciente e você percebe que um diálogo vai facilitar isso daí, dá uma conversa com o paciente, orienta mais uma vez, pede mais uma vez, que provavelmente vai evitar esse problema. Já se esse movimento aconteceu com uma ação involuntária, por exemplo, paciente sedado, a gente tem maneiras de contenção. Por exemplo, aquela faixa que a gente prende a cabeça do paciente quando está fazendo o exame. E isso acontece também quando o paciente tem, por exemplo, patologias como o Parkinson, que essa patologia do Parkinson faz com que ele tenha movimentos constantes do corpo de forma involuntária. Então, diante disso, a gente tem que tomar providência cabível a cada momento. Não dá para você virar para um paciente que tem Parkinson e dizer, moço, não mexa mais. Porque ele não vai conseguir. E em não conseguir, isso gera um constrangimento e a gente tem sempre que trabalhar aquele lado da humanização do atendimento, olhar para o meu paciente de forma individual. Então não dá para virar para todo mundo e simplesmente dizer, não mexa a cabeça, porque às vezes o paciente nem tem controle sobre isso. A gente tem que ter essa atenção. Um que não é muito parecido é o artefato de strike. Esse artefato de strike é muito comum em materiais de alta densidade, principalmente objetos metálicos. Esses objetos metálicos são muito comuns de ser vistos, por exemplo, em próteses de platina, em implante coclear, em obturações aquelas que não são de resina, são de liga de amálgama, aquela cinzentinha, obturação dentária, lógico. Clipes metálicos para neurisma, estendes. Esses metais têm um alto fator de densidade. Então, ele contrasta com o padrão que é esperado para aquela região.
não só o metal, a gente tem também, em alguns casos, o osso cortical, que tem uma densidade altíssima, principalmente os ossos de base. Ele tem uma densidade muito alta, e isso vai barrar aproximadamente 100% da radiação útil que chegou na estrutura. Por isso, ele tem esse tom branco extremo e com sinais como se fossem raios de sol, irradiando de um ponto central, como se fosse um brilho de luz. Ele é bem característico. Tem alguns softwares que percebem que esse valor de atenuação muito próximo de 100% está ligado diretamente a um artefato gerado por um objeto que está dentro do paciente. E eles corrigem isso. Outra forma que a gente pode dar para dar uma aliviada nesse valor de artefato, dar uma quebrada nessa intensidade, é aumentar o valor de KV naquele exame. E a gente não precisa esperar muito para fazer isso. Ou, se for o caso, a gente ter informação disso, nem espera dar o artefato, já dá uma aumentada no KV, que já vai evitar que tenha. Na entrevista, na anamnese que você faz ao paciente, um dos pontos que tu tem que ter ciência disso é se ele não tem nenhum artefato metálico. E algumas vezes o paciente nem lembra que artefato metálico é esse. Implante de marca-passo, estente. Vai fazer um exame de tórax com marca-passozão lá. Vai dar artefato. Paciente que tem pino metálico para fixação do dente. Tem que informar. Se usa prótese dentária, é uma das perguntas que a gente pode fazer para ter informação sobre isso. Tá? E alguns já são até esperados. Até bem pouco tempo atrás, 90% das restaurações em odontologia eram feitas com liga de amálgama. Não é tão distante assim o tempo em que se parou de fazer esse uso. Por um bom tempo passou paralelo. Algumas vezes você tinha a oportunidade de fazer a restauração de resina, já fazia, porque ela tem um valor um pouco mais alto. Às vezes não estava tão fácil de fazer a restauração de amálgama. E essa restauração de amálgama, dependendo do tamanho da restauração, pode gerar um artefato, sim, sossegado. Então a gente tem que observar isso. Se observa que tem, já dá uma elevada no KV, e se aparecer vai ser bem reduzido. Outro que é muito comum de aparecer são projéteis. No caso aqui eu trouxe duas imagens, uma de um livro e outra de um exame que um amigo cedeu para a gente, em que este objeto entrou, está aí o trajeto onde ele saiu rasgando o tecido cerebral, ficou o espaço por onde ele passou, e aqui se alojou o projétil. A gente chama de PAF, projétil de arma de fogo. Esse PAF aqui gera um artefato aí parecendo um sol. Aqui já está até reduzido. Ó. Observa que a intensidade desse aqui, da tua imagem, da imagem que está à tua esquerda, é menor do que a intensidade do objeto que está na tua imagem à direita. Isso por conta da atenuação. E aqui são fragmentos do mesmo projétil. A bala, quando entra, vai se fragmentando muitas vezes. E em alguns casos até nem é só uma. Tem armas de fogo que tem mais de um projétil. Eu falo os chuminhos. Tá? Então isso daqui já tem do lado direito uma certa redução. Do lado esquerdo está puro e intacto. Você vê que a diferença do comprimento desses raios brancos são bem maiores do lado direito seu em comparação ao teu lado esquerdo, a tua imagem do lado esquerdo. Aparecem também estruturas, como eu disse para vocês, que ossos corticais de base podem trazer isso. Óbvio que tem software que diminui isso aí. É um programazinho de computador que facilita muito a vida da gente. Mas observa aqui, ó, aqui é um ponto de densidade maior na coluna lombar. E a gente sabe que a coluna lombar tem muita resistência mecânica, porque ela tem que carregar o peso do corpo inteiro. Praticamente o peso do corpo inteiro. Ela distribui esse peso. E ainda tem a questão do movimento de rotação. Então ela tem que ter um valor de sustentação bom, e para isso ela tem que ter uma densidade óssea muito boa. Daí essa densidade, essa alta densidade óssea,
provoca aí esse artefato de strike. É tão tal que um dos pontos que quando falha a DO, usa a coluna, porque ela tem muita mineralização. Materiais que têm alto número atômico também vão se comportar muito similares a isso. Não só materiais metálicos. Aqui eu abro parênteses para falar de materiais de meios de contraste positivos. É por isso que a gente tem uma escala de realização de exame quando a gente está na rotina clínica. Então, se eu vou fazer um exame em que eu vou ter que usar meio de contraste oral, não é conveniente que eu o faça antes de fazer a minha tomografia, porque esse contraste oral não vai ser expelido, retirado do corpo de uma forma tão rápida. Ele vai deixar resquício ainda que saia nos primeiros dias ali rapidinho, mas ele vai deixando resquício por onde ele passa, às vezes acumula. E isso nos dá uma sequência, uma cadeia de exames. A gente pode, por exemplo, observar que na nossa rotina clínica específica de Teresina, a Teresina tem essa particularidade, enquanto outras capitais você vai para passear, outras capitais você vai fazer compras, Teresina você vem para fazer exame, para fazer consulta. É uma característica da nossa cultura e do nosso trato com o público que busca atendimento médico e encontra com excelência dentro de Teresina. Teresina é uma das referências de atendimento médico no Nordeste. Por isso é que é tão procurado. Então é muito comum aquele cara que vem lá no interior, vendeu lá sua vaquinha, suas porquinhas, sua galinha, e vem para fazer um check-up em Teresina. E quando ele chega aí, que se hospeda nas pensões da vida aí, ele é encaminhado para fazer uma bateria de exames. E para a gente poder vivenciar isso numa rotina que não traga tanto prejuízo, a gente segue uma cadeia lógica para poder fazer a sequência de exames necessários. Por exemplo, não dá para fazer um exame de esofagograma e depois fazer um exame de tomografia do pescoço sem encontrar resquícios de meio de contraste lá. Ou fazer um abdômen superior, por exemplo, que é pior ainda. Fez um esofagograma e vai fazer um exame de tomografia do abdômen, tu vai encontrar lá, quase que com 100% de certeza, encontrar lá meio de contraste de sulfato de bário dentro do estômago do paciente, e isso vai gerar artefato. Então, para evitar isso, a gente tem uma sequência lógica de fazer esses exames. Vai primeiro com o ultrassom, depois vai fazer a tomografia, depois pode fazer a ressonância, caso tenha, aí depois vai fazer o raio-x do meio de contraste. A gente segue essa sequência para poder não embaralhar as coisas aí. Assim como a gente tem que começar, por exemplo, quem vai fazer exame de sangue, inicia com o exame de sangue. Porque se eu precisar usar meio de contraste iodado injetado endovenoso, isso não vai interferir no exame de sangue que ele fizer. Principalmente quando eu uso meio de contraste sem diluição, como é o caso do bário. O paciente engole esse bário no esofagograma de maneira pura, sem diluir. Ele vem um potinho, ele vai lá e injeta esse potinho na garganta, aliás, deglute esse potinho sem diluição nenhuma, que é justamente para dar uma maior visualização. É muito comum em casos de paciente que tem refluxo fazer o esofagograma, por exemplo. Então, se for o caso, ele tem que fazer primeiro o exame de tomografia para depois fazer o esofagograma, que isso não vai interferir em nada no exame de radiografia contrastado que ele for fazer. Lembrando que o meio de contraste da ressonância é um medicamento que tem metal lá dentro. O gadolínio tem características de metal. Então, se ele é um metal e tiver dentro do meu campo de exame, do meu FOV, ele vai gerar artefato. Então, primeiro a tomografia, depois a ressonância. Tá? O meio de contraste iodado não vai interferir na ressonância, caso seja necessário. Eu tenho aqui, por exemplo, uma imagem onde eu tenho o meu padrão normal de visualização. É isso que eu quero. Eu só tenho que encontrar meio de contraste na minha imagem tomográfica se ela for específica à região que eu estou estudando. Estiver intimamente ligado
a aquisição da imagem que eu preciso. Aí eu uso meio de contraste. Se não, não é para ter meio de contraste aí. Porque senão, o que tu vai encontrar é aqui, no meio do teu exame, o meio de contraste atrapalhando a visualização da tua estrutura de estudo. Não é para ele aparecer assim, não. Tá? Como eu falei, materiais de alta densidade também podem provocar isso. No caso desse aqui, a gente tem o osso do húmero, que é um osso denso. E o paciente está com os bracinhos para baixo. É por isso que a gente orienta, por exemplo, quando vai fazer exame de tórax e de abdômen, sempre colocar os braços para cima durante a aquisição das imagens. Bota os bracinhos lá, que é para poder liberar a região lateral do tórax e abdômen e não gerar esse artefato. Aqui ele está oriundo do húmero. Aí você vê várias rajas saindo dessas estruturas aí. Tá? E isso não é bom para a nossa imagem. Outro artefato muito comum é quando a gente tem uma redução do número de fótons. Não é que ela cai de produção. O que acontece é que o número de fótons é reduzido para o que eu tenho interesse de imagem. Você vai gerar aí um ruído, porque tem pouco fóton, tem pouca radiação. A radiação não é suficiente para gerar uma imagem bacana. Esse ruído vai variar dependendo do número de fótons que eu estou utilizando. Quanto mais fótons, menor o ruído quântico. O que eu tenho que tomar cuidado é que essa quantidade de fótons também influencia na dose. Quanto maior a dose de radiação, mais fótons ela tem. Eu tenho que lembrar que o nosso princípio norteador aí é o princípio ALARA. Eu não preciso de uma imagem 100% lisinha. Eu preciso de uma imagem que seja laudável. Então, eu não preciso dar uma radiação exagerada para o paciente para obter uma imagem zero de ruído. Se uma imagem com um pouco de ruído, que é até o que se espera, é o suficiente para a gente ter o resultado que é o diagnóstico. Então, é muito importante a gente observar esses pontos aí. Para melhorar a resolução espacial e para melhorar baixo contraste, caso eu tenha necessidade disso, eu vou aumentar um pouquinho o KV e aumentar um pouco aí o meu MA. A minha dose vai ser um pouco maior, vou ter um pouco mais de penetração do meu feixe de raio-x e isso reduz o meu ruído quântico. Isso diminui muito o meu ruído. É o que acontece, por exemplo, aqui, ó, na minha imagem da direita, ela é bem mais ruidosa, bem mais chuviscada, parece aquelas TVs antigas. Enquanto na minha imagem à direita, ela é mais lisinha. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma dose de radiação um pouco maior e isso me permite menor ruído. Minha imagem da direita tem granulação ainda, tem um pouco de ruidosidade. Da direita tem menos ruidosidade aí, mas ambas são laudáveis. Então, não necessariamente eu preciso de um exame lisinho, eu preciso de um exame laudável. É disso que a gente está tratando aqui. Dá uma ampliada aí para a gente ver a diferenciação. Observa que na tua imagem da direita, tu tem a definição de contorno sim, tu consegue ver algumas diferenças de densidade, de tonalidade de cinza, com clareza, sem problema nenhum de visualização, apesar da dose de radiação ser um pouco menor. Já na da direita, tu vê com mais clareza os contornos e as diferenças de tons de cinza. Quando a gente fala em contorno, em definição de formas, a gente está falando de resolução espacial. Quando a gente está falando dessa pequena diferença de tonalidade de cinza, como por exemplo essa diferença dentro do próprio fígado, observa que tem aqui um tom de cinza, aqui um outro tom de cinza e aqui um tom de cinza diferente. Em um pequeno campo, um pequeno traço da nossa imagem, a gente tem uns 4 tons de cinza diferentes aí e todos possíveis de ser diferenciados. Isso é o que a gente chama de
resolução de baixo contraste. Apesar dela ter uma baixa diferença de tonalidade, você consegue visualizar perfeitamente os tons pertinentes a cada tecido do corpo e a cada momento em que esse tecido está mais denso ou menos denso dentro da estrutura. Esse aspecto de granulosidade é muito comum de ser observado em pacientes que sofrem de obesidade, principalmente aqueles que têm um grau de IMC acima de 35. A partir de 30 você já começa a ver granulosidade de uma maneira comum, mas acima de 35 é uma certeza que você vai encontrar uma granulosidade, principalmente quando faz exames em tecido de abdômen, que tem muita gordura visceral espalhada ali. E a gordura dá um aspecto granuloso à imagem, dá um certo borramento. Nesses casos aí eu não tenho para onde correr. A minha opção é aumentar os fatores de exposição, KV, MA, e se for necessário até dar algum Buscopan, alguma coisa desse tipo para dar uma reduzida na movimentação de peristalse, na movimentação das alças intestinais, e aumentar um pouquinho o tempo de exame com cortes um pouco mais finos. Em vez de eu fazer com 10 milímetros, faço com 8, com 7 milímetros. Vai me dar um pouco de ganho de resolução e não vai aumentar tanto a dose do meu paciente. Eu não posso reduzir demais a espessura de corte, porque senão minha dose vai para a estratosfera. E aí, além de desgastar o aparelho mais rápido, além de você ter um tempo de exame maior, então é interessante baixar demais a espessura de corte em exames de FOV longo, de alto valor. Mensagem para você. Esses ruídos são pequenos desvios de valores padrões de matriz, porque na nossa matriz a gente tem variações de cinza dentro do pixel. E essas pequenas distorções dão esse aspecto de granulosidade. Tá? Eu tenho como estabelecer um percentual nisso, minha máquina me fornece isso. E, a partir disso, fazer o acompanhamento. Esses valores aí dependem muito de vários fatores, incluindo aí a rotina, onde você vai ter o valor de MAS, o tempo que eu vou levar para fazer essa varredura, o pitch, quanto de KV eu estou utilizando, quanto de espessura e de espaçamento eu estou trabalhando, qual o tamanho do meu objeto em estudo, se a minha região está com FOV limitado, qual o algoritmo de reconstrução que eu estou utilizando. E nisso tudo a gente tem parâmetros para ajustar e melhorar a resolutividade desse ruído. Tá? Mais uma imagem aí para a gente fazer a comparação, onde eu tenho na de cima mais granulosidade e na de baixo um pouquinho menos. Então a gente pode observar que tem pacientes que você consegue sim, não tem para onde correr, tem que ser laudado com essa diferença de granulosidade. Não dá para ter melhoras significativas por conta, por exemplo, do tamanho do FOV do paciente que tem ascite, paciente com sobrepeso. Ascite é aquela famosa barriga d'água, onde você tem uma distensão abdominal. Isso te gera uma redução de qualidade e vai dar granulosidade, querendo ou não. Os artefatos de volume parcial, ele resulta de uma falha de percepção, uma falha de observação do valor de TC para aquela estrutura. É muito comum quando a gente trabalha em estruturas que são pequenininhas, tem um valor de espessura pequeno e os cortes maiores do que o valor. Então, eu vou ter mais de uma estrutura sendo observada, sendo absorvida a radiação, sendo feita essa interpretação em estruturas com mais de um tipo de densidade. É muito comum isso quando eu faço uma tomografia, uma TC, de coluna lombar, por exemplo, e trabalho com cortes mais largos. Aí o computador fica doidão, você faz um corte de 5 milímetros, teu disco tem 3, ele vai pegar um pouquinho de osso e o teu computador não vai saber se nesse teu corte tem osso ou tem disco cartilaginoso. E aí ele dá uma distorção de valor e forma um voxel heterogêneo.
esse voxel heterogêneo foge daquele coeficiente de atenuação que já é esperado, aquela atenuação linear para aquela região, e com isso ele me dá uma distorção da imagem gerada. Tá? Isso pode acontecer quando eu tenho duas estruturas próximas, é o mais comum disso, com diferenças de densidade muito grande. Por isso que eu estou dando como exemplo aí a coluna. A gente tem o tecido ósseo da vértebra e tem o tecido logo abaixo aqui do disco intervertebral, que não é osso, é cartilaginoso e é esponjoso e absorve impacto e tem uma quantidade razoável de líquido lá dentro. E por esse motivo, ele tem um valor de atenuação menor do que o osso. E a gente tem que ter diferenciação entre um e outro. Então, meus queridos, é uma coisa que é perceptível para a gente que se esse voxel for heterogêneo, tiver apresentar alguma distorção do valor padrão dele, esse voxel vai gerar imagens que não vão ser condizentes com a imagem real. Então, como é que eu corrijo isso? Esses voxels aí são baseados em uma espessura de corte que eu pré-programei. Então, a partir do momento que essa minha espessura de corte me gera artefato de volume parcial, a correção que eu devo tomar é reduzir essa espessura de corte. Que aí eu vou conseguir pegar estruturas em cortes diferenciados. Eu vou ter minha vértebra lá, meu disco intervertebral aqui embaixo, coladinho um no outro lá, mas eu vou conseguir pegar cortes diferentes para cada estrutura, porque eu tenho um espaçamento entre os cortes, óbvio, e porque minha espessura de corte agora está condizente com a estrutura que eu estou estudando. Por isso que a gente tem que trabalhar o estudo anatômico para poder ter noção de espessura de cada estrutura que eu estou estudando dentro da tomografia. Não adianta eu fazer cortes grandes demais, espessos demais, estruturas que são finas, são estruturas estreitas, de um espaço menor. Um disco articular, por exemplo, não vai ter um espaço tão grande assim. Então eu preciso de cortes que compreendam o espaço do disco articular. E por mais que eu estruture minha programação de exames para fazer os cortes em cima dos discos, se minha espessura de corte for maior do que o disco, obviamente eu vou pegar estruturas que não tem nada a ver com ele. Por isso que eu tenho que reduzir essa espessura. Esse artefato aí de volume parcial, quanto maior for a espessura comparativa ao tamanho da estrutura, maior vai ser o artefato, maior vai ser a distorção, mais heterogêneo vai ser o meu voxel. Tá? Por isso que eu tenho que ter esse cuidado aí quando eu estiver observando a aquisição de imagens. Fiz essa redução aí, eu vou conseguir, dentro dessa corte mais fino, pegar só as estruturas do disco intervertebral e fugir dessa falha que a gente está vendo aqui, que é pegar esse corte aqui, um pedacinho do osso e um pedacinho do disco. É isso que gera o artefato de volume parcial, certo? Esse meu artefato de volume parcial não deve ser desconsiderado. Ele tem que ser levado em conta porque ele prejudica muito minha imagem, tá? A gente tem que ter essa observação em relação a isso. A mesma coisa acontece quando eu estou fazendo um estudo de base de crânio. Na base do crânio eu tenho ossos muito fininhos. Os 3 menores ossículos estão lá na base do crânio, dentro do ouvido interno. Então, desculpa, dentro do ouvido médio. Então eu tenho que estar ligado nisso. Tenho que ter atenção a esse ponto. Que tamanho de estrutura eu estou pegando? Hipófise. Para mim estudar hipófise, eu tenho que ter cortes finos, porque a estrutura da glândula é pequena. Então, eu não posso exagerar no tamanho do meu corte. Tá? Tem que ter atenção a isso. Essa estrutura é o que eu chamo de phantom. O phantom é utilizado
para fazer a calibragem do aparelho de tomografia. Todo aparelho vem com alguns tipos de Phantom. E esses Phantoms, quando eu coloco dentro do meu ventre e faço a aquisição das imagens do Phantom, por isso que eu tenho que utilizar o Phantom, por isso que eu não posso botar uma pessoa lá dentro para ir ajustando esses parâmetros, eu vou estar usando radiação ionizante para calibrar o aparelho, ele vai tomando proporções de absorção de fótons, de calibragem da curva pré-calculada e vai ajustando, vai refinando minha imagem até que eu chegue ao ponto de perceber a densidade diferente em vários pontos dessa estrutura e visualizar a borda de todas elas de forma clara e objetiva. É assim que eu faço a calibragem do meu fóton, a calibragem do meu tomógrafo, ajustando o detector aos fótons recebidos e calibrando essas deficiências que tiverem porventura aparecido aí. Isso me garante evitar, por exemplo, esse tipo de artefato, que é o artefato em forma de anel. Tem gente que chama de artefato de cebola. Observa que são anéis concêntricos, daí o nome e a comparação aos anéis de cebola, que vão ao redor de um ponto central e vai se espalhando até a borda da estrutura. Isso daí acontece porque eu sofri interferências na minha detecção, seja por materiais que atrapalham a absorção na borda do detector, seja por ele estarem com mau funcionamento, seja porque ele já está perdendo a eficiência. Isso gera esse tipo de imagem com esses anéis aí, e esses anéis não vão me permitir dar um laudo satisfatório. Tá? Eu tenho que tentar recalibrar, e se na recalibragem, com os Phantoms que a gente falou agora há pouco, não for suficiente, aí a providência é a substituição ou do detectores, detector, ou em alguns casos, um tubo de radiação que não está mais emitindo uma radiação satisfatória e provoca essas interferências aí. Ele não consegue penetrar a penetração do tecido e dá interferência lá na captação dos detectores. Isso está ligado diretamente ao aparelho. Tá? Então, se a gente não tiver como corrigir o aparelho, a gente não vai corrigir esse tipo de artefato. E aparecem esses anéis aí, e não é só no crânio, tem em outras estruturas, como está aí o abdômen, né? Aparecem aí os anéis, muito bonitinhos aí. Todos bem concêntricos. Parece com um tronco de madeira, né? Esses artefatos em escada são muito comuns, facilmente visualizados em exames em que eu tenho uma técnica de aquisição helicoidal, e nessa aquisição eu utilizo cortes mais espessos. E aí esses cortes, quando se sobrepõem, tem uma diferença entre eles, formando uma espécie de escada quando eu faço a reconstrução, principalmente quando eu reconstruo no modo 3D. Aí fica a escadinha, porque eu vou colar um corte no outro. E aí, na hora que eu faço essa união, como o espaçamento entre os cortes é muito grande, o meu espaço de incremento também vai ser grande e vai faltar um pedacinho ali. E na hora de encaixar um no outro, não encaixa perfeitamente. É muito comum nas aquisições com o espaçamento de corte mais largo devido à espessura de corte ser mais larga. Se eu faço varreduras helicoidais, eu diminuo esse potencial. Mas nas convencionais, são muito comuns de aparecer. Muito comum porque você tem um espaço precioso ali entre um e outro. E você não tem o que a gente chama de interpolação, que é um cálculo de um valor similar e colocar ali um preenchimento entre um corte e outro. Quando eu faço essas reformatações aí, e eu uso espessuras mais finas, eles vão sendo eliminados. Dá para fazer isso. Diminui esse valor. Para mim ter zerado ele, eu teria que fazer cortes finos durante todo o exame. Isso, óbvio, vai elevar a dose para o meu paciente.
E não é interessante por conta disso. Então, esses artefatos aqui, essas escadinhas, são o que a gente chama de artefato de escada. Esses degraus aqui, ele vem de um corte que você fez, aí sobrepõe ao segundo corte, sobrepõe ao terceiro, e tu não tem esse espaçamento aí preenchido por cortes. Então, teu incremento foi muito grande e tu vai ter uma parte que não vai aparecer na imagem. Observa que ele diminui à medida que meu corte é mais fininho. Minha escala vai ser bem menor do que aqui. Se eu partir para uma tensão helicoidal e deixar cortes bem finos, eu vou ter uma excelência de imagem. Aqui tu observa que ainda tem alguns degraus, mas observa que a diferença desses degraus é mínima. Aí eu tenho que fazer o comparativo e a interpretação da seguinte informação. A imagem que eu estou buscando necessita de tanto refinamento assim, ou eu só quero fazer o estudo de estrutura como um todo. E aí, por exemplo, nesse exame aqui, o que ele quer observar é o recorte da calota craniana para que eu tenha a liberação do encéfalo durante o edema. E aí ele faz a descompressão do encéfalo. Ele só está observando o pós-cirúrgico do paciente. É diferente, por exemplo, de quando eu faço um estudo para observar, nesse caso aqui, uma angiografia, observar vasos muito fininhos, vasos muito pequenos. Como, por exemplo, a artéria facial. Ela é muito fina, muito pequena. Então eu necessito aqui de cortes muito finos, para que eu não tenha artefato e não perca o trajeto da imagem. Olha a artéria septal aí, ó. É uma artéria pequenininha. Se eu tiver aquele degrau, eu vou perder a resolução de imagem. Não é o interesse do meu estudo. Eu já estou injetando no meio de contraste para mostrar a artéria, então eu preciso de uma qualidade legal. Então eu faço cortes mais finos. Aí observa que tu tem a imagem, que é o que a gente chama como, por aí, no jargão popular, a imagem lisinha, ó. Nas bordas do crânio, não observa degrau nenhum. Nem mesmo nas suturas, ó. E isso é uma imagem muito boa, muito resolutiva, mas com a dose de radiação alta. Justifica? Justifica porque eu estou estudando uma estrutura pequena e que eu preciso de uma definição muito boa das bordas e dobras e contornos que essa artéria está fazendo. Se ele tem nesse trajeto dessa artéria alguma estenose ou estreitamento. Ou se em algum momento ela simplesmente para de passar a irrigação que é necessária à estrutura. Então, nesse caso aqui, eu preciso determinar com riqueza de detalhes o que eu estou tentando mostrar. Aí, justifica uma dose um pouco maior. Tá? Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre o meio de contraste iodado e algumas características pertinentes a ele. Porque a gente tem que ter um cuidado bem específico com relação ao meio de contraste iodado, por conta que esse meio de contraste tem que ser utilizado de maneira positiva, referenciando a imagem que eu estou adquirindo em comparação à imagem que eu tenho. Eu tenho que ter essa diferenciação, porque a intenção do meio de contraste é diferenciar alguma estrutura da outra. E essa diferenciação é feita por uma série de parâmetros, por exemplo, a absorção, captação do meio de contraste, permeabilidade do meio de contraste. E esses estudos partem de você saber utilizar o meio de contraste de forma coerente. Na próxima aula a gente vai falar sobre isso de uma maneira mais clara, tá?